vídeo de hoje nós vamos aprender a como elaborar um recurso em concursos públicos. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre recursos em concurso público. Eu sei que muita gente que me segue tem dúvidas sobre isso, como que faz um recurso para uma prova de concurso público, o que é um recurso. Então a gente vai falar sobre isso e vamos entender como que eles funcionam, né? Se vale a pena fazer recurso, se não vale a pena, vamos falar sobre isso a partir de agora. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um recurso, né? Recurso nada mais é do que uma forma que você tem de tentar mudar uma situação numa prova de concurso, quando você não concorda com o resultado. E antes de mais nada, existem dois tipos de recursos, tá? Recurso administrativo e recurso judicial. O recurso administrativo é aquele que você consegue impetrar durante o prazo de validade do concurso e você tem o tempo determinado para entrar com esse tipo de recurso. É quando você fez a prova, a banca disponibilizou o gabarito preliminar ou o gabarito oficial e ela te deu lá normalmente 2 dias para impetrar o recurso. Isso é o recurso administrativo, ele não tem efeitos legais, porém ele pode sim mudar a situação daquele resultado daquela prova. Já o recurso judicial é quando você vai na via judicial mesmo, você vai entrar com um processo contra o órgão ou contra a banca e daí os motivos podem ser vários, né? Você pode entrar com recurso judicial contra a banca por ela não ter aceito um recurso administrativo, por exemplo, ou você pode entrar contra o órgão por ele não ter te nomeado, o prazo de validade do concurso expirou, você passou dentro das vagas e você não foi chamado. Daí você pode sim entrar com o recurso judicial. Mas aqui nós vamos falar do recurso administrativo, que é aquele que você entra quando não concorda com a situação que foi aí determinada pela banca. E a gente precisa entender uma coisa: existem recursos contra provas objetivas e recursos contra a prova dissertativa. Vamos começar então pelo recurso da prova objetiva. Bom, todo mundo sabe o que é uma prova objetiva, é aquela primeira prova, a mais comum que a gente faz, que tem 50 questões, 60 questões, se for uma prova aí de múltipla escolha, ou também temos a prova de certo ou errado, que normalmente são 120 questões. Tá, a primeira coisa que a gente precisa saber quando vai elaborar o recurso é saber o que você está pedindo. Muita gente que entra com recurso contra a prova objetiva peca nesse critério. Não só na prova objetiva, na prova dissertativa também, mas principalmente na prova objetiva, as pessoas pedem errado. E quando você pede errado, mesmo que você argumente corretamente, o seu pedido vai ser indeferido. O que significa isso? Será negado. E por que eu estou dizendo isso? Basicamente, existem 2 tipos de pedidos para um recurso de uma prova objetiva. Quais são eles? O primeiro pedido é a anulação da questão e o segundo pedido é a troca de gabarito. São coisas completamente diferentes e muitas pessoas confundem. A anulação de uma questão você vai pedir quando a questão tiver mais de uma resposta correta ou nenhuma resposta correta. Esses são os 2 casos em que você vai pedir uma anulação de questão. E a segunda, né, que é a troca de gabarito, você vai pedir quando a banca deu um gabarito como correto, mas a resposta na verdade é outra. Aí é a troca de gabarito. Quer ver uma coisa que costuma causar muita confusão e as bancas normalmente elas recusam, elas indeferem o pedido? É a pessoa entrar com pedido de anulação de questão de prova de certo ou errado. Gente, vamos pensar aqui comigo. Uma prova de certo ou errado só existem 2 possibilidades. Ou a questão está certa ou a questão está errada. Então é humanamente impossível, pelo menos eu não consigo pensar em nenhum caso, nenhuma possibilidade que você poderia entrar com o recurso de anulação de uma questão assim. Porque se a banca deu um gabarito como certo, porém a resposta era contrária, ou seja, era errada, é troca de gabarito. E se a banca deu um gabarito como errado e você acredita que a resposta seja certa, a troca de gabarito da mesma forma. Não tem como anular a questão. Porque aqui nós não temos nenhum dos 2 casos que eu falei para vocês. Você só vai pedir anulação de questão quando tiverem 2 respostas. Não tem como uma questão estar certa e errada ao mesmo tempo.
E o outro motivo é se nenhuma das respostas estiverem corretas, que também não faz sentido, porque se nenhuma das respostas está correta é porque ela está errada, portanto, nós teríamos sim um gabarito. Então, para questões de certo ou errado, você precisa se atentar que você sempre vai pedir troca de gabarito e nunca anulação de questão. Muita gente pede anulação de questão e a banca indefere o pedido. Uma outra coisa muito importante, um erro que eu já cometi várias e várias vezes: você não entrar com o recurso porque acredita que outra pessoa vai entrar. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu já fiz, tá? Eu tô falando pra vocês não fazerem, mas eu já fiz por preguiça, pensando assim, alguém com certeza vai entrar com recurso aí contra essa questão, porque ela tá claramente errada, o gabarito não está correto, ou existem duas respostas, enfim. Não vou entrar, vou deixar que outra pessoa entre. Qual que é o problema disso? Temos dois problemas. Primeiro, que você corre o risco de ninguém entrar, todo mundo pensar da mesma forma que você, e ninguém pedir a anulação dessa questão, ou a troca do gabarito, e você não ganhar esses pontos. Essa é um motivo. O outro motivo é que, pensa comigo, eu já vou adiantar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte: a banca ela é soberana na sua decisão. O que isso significa? Significa que mesmo que você tiver com razão, mesmo que você tiver fundamentado todo o seu recurso, a banca ainda assim pode indeferir, porque ela não é obrigada a acatar o seu recurso mesmo ele estando correto. Isso significa que é o seguinte: se uma pessoa entra com recurso em relação a uma questão, vai ter um peso. Agora, se várias pessoas entram com essa mesma questão, com recurso contra essa mesma questão, isso tem um peso muito maior. Porque uma coisa é uma pessoa entrar com recurso em relação a uma questão, às vezes ela nem fundamentou corretamente o seu recurso, às vezes ela simplesmente, ela sabe que está errado, mas ela ficou com preguiça de ir lá e buscar na legislação, comprovar o porquê que está errado, o recurso ficou mal feito e você vai depender daquele recurso mal feito para a banca mudar a realidade daquele gabarito. Portanto, isso é muito arriscado. Agora, se várias pessoas entrarem com recurso com relação à mesma questão, a banca provavelmente vai pensar assim: nossa, aqui eu tenho um problema, porque várias pessoas entraram com esse recurso. Isso não vai impedir, por exemplo, dessas mesmas pessoas se unirem e entrarem com recurso judicial, que é uma dor de cabeça muito maior para a banca. Então, vamos averiguar se isso aqui procede ou não. Então, sempre que você vir uma questão que você considera que o gabarito esteja errado, que existam duas respostas ou nenhuma resposta, faça o seu recurso, não tenha preguiça, porque isso pode sim fazer muita diferença na hora da banca avaliar se ela vai deferir ou indeferir um pedido aí de recurso. Mas falamos de recurso e até agora não falamos como que você vai fazer um recurso aí para uma prova objetivo. Então a primeira coisa que a gente precisa saber: a banca, como eu falei, ela é soberana, ou seja, ela não é obrigada a aceitar o seu pedido. Portanto, você vai começar o seu pedido quase que como você estivesse pedindo um favor. Eu sei que normalmente quando a gente vai entrar com recurso contra uma questão, a gente está com raiva da banca, porque normalmente ela dá esse prazo super curto aí de 2 dias para você fazer o recurso. Normalmente é um dia depois que ela disponibilizou o gabarito preliminar e você está inconformado porque a banca deu uma resposta tal, sendo que não era. Enfim, você está com raiva e a tendência é que as pessoas queiram descontar essa raiva na elaboração do seu recurso. Isso não vai te ajudar em nada. Então, por favor, na hora de começar o seu recurso, na hora de elaborar o seu recurso, seja educado. Uma boa forma de começar um recurso, então, primeira coisa, você precisa deixar bem claro qual é a questão, qual que é o número da questão, de qual prova que é. Se tiver vários tipos de provas, você precisa determinar qual que é a questão. Então, por exemplo, você vai começar assim: a questão de número 25 da prova de arquiteto e urbanista do CAU Pará cobrou a seguinte situação. E daí você vai descrever o enunciado da questão, e agora preste muita atenção nisso. Se você estiver falando de uma prova de múltipla escolha e que existam mais de uma resposta, você vai deixar bem claro por que existe mais de uma resposta. Então você vai colocar lá: a banca, vamos supor que a banca deu como gabarito correto a letra A, porém a letra B também está correta. Então você vai colocar: a banca afirmou que a alternativa correta seria a letra A, e daí você vai descrever um pedaço aí da alternativa A, e vai logo em seguida falar assim:
Porém, além dessa resposta, é possível verificar que a letra B que diz o seguinte, daí você vai descrever o que dizia a letra B e, por favor, aí é que está o pulo do gato, você precisa colocar um instrumento legal que comprove aí a sua tese de que a letra B também está correta. Não adianta você tirar vozes da sua cabeça achando que a banca vai cair nessa, que ela não vai. Então, nunca comece com eu acho, não, nada disso. Então você vai colocar lá, segundo a resolução 52, no seu artigo 3º lá do CalBR, e daí você vai colocar lá todo o instrumento legal comprovando porque que a letra B também é um gabarito. Atenção para uma coisa, algumas vezes a banca ela te dá limite de caracteres, o que significa isso? Que você vai ter um espaço reduzido para elaborar o seu recurso. Se isso acontecer, o que você pode fazer é citar apenas o instrumento legal, porém não transcrever o artigo, por exemplo. Então você vai colocar assim: a letra B, ela pode ser também considerada correta porque, segundo a resolução 52 e o artigo tal, comprova essa afirmativa. Você não vai precisar transcrever todo o artigo 3º para comprovar, porque você não vai ter espaço para isso. A mesma coisa você vai fazer se não houver gabarito, se nenhuma das respostas estiverem corretas. Daí o que você vai fazer? Infelizmente aqui é um pouquinho mais complicado, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ter que provar que todas as 5 alternativas, né, se for uma questão de múltipla escolha, que as 5 alternativas estão erradas. Então você vai pegar a letra A e vai falar por que ela está errada. E daí você vai ter que mostrar o erro, sempre citando algum autor, alguma bibliografia, ou a resolução, ou o instrumento legal que comprove que aquela informação está errada. Lembre-se disso, nunca é eu acho, sempre é de acordo com alguma legislação ou com algum autor que comprove aí que a sua resposta realmente está errada ou realmente está correta. A mesma coisa, claro, você vai fazer para uma questão de certo ou errado. Uma questão de certo ou errado, se a banca deu o gabarito como certo, porém ela está errada, você vai ter que mostrar o porquê que está errado, segundo um instrumento legal, segundo uma lei, uma norma, ou algum autor, algum livro. De alguma forma você vai ter que comprovar que aquele gabarito merece ser trocado. Falamos da prova objetiva e agora vamos falar então do recurso para a prova discursiva. Esse é um recurso que é um pouquinho mais bem elaborado, né? Ele exige um pouco mais de trabalho. Eu sei que algumas pessoas até pagam para advogados, para outros cursinhos, né, professores elaborar o recurso, porque ele realmente dá um pouquinho mais de trabalho, porém você sim é capaz de fazer um recurso para uma prova discursiva também. Primeira coisa que você precisa se atentar, que muitas pessoas erram aqui, que é o seguinte: uma prova discursiva ela é estruturada em algumas etapas, né? Tem algumas formas de correção e que as pessoas ignoram. Normalmente, as provas dissertativas, elas são avaliadas de acordo com alguns critérios. Quais são esses critérios? Estrutura, conteúdo e gramática. Normalmente são esses os critérios que as bancas utilizam para corrigir a sua prova dissertativa. Primeira coisa importante, ó, a banca normalmente não, quase sempre, ela vai disponibilizar o espelho de correção quando ela divulgar o resultado preliminar aí da prova dissertativa. E é com base nesse espelho de correção que você vai elaborar o seu recurso. E aí é que está a questão. Muita gente entra com recurso com prova dissertativa sempre levando em consideração somente o conteúdo. Isso é um erro gigante. Você precisa saber onde você perdeu pontos. Não adianta você pedir uma avaliação da sua prova dissertativa, sendo que você não perdeu pontos no conteúdo, você perdeu pontos na sua estrutura. E daí não tem muito o que fazer. Se você não estruturou a sua dissertativa de uma forma correta, por mais que o seu conteúdo esteja maravilhoso, isso é uma pena, mas você vai sim perder pontos. A banca não vai considerar, não vai aumentar a sua nota, porque o seu conteúdo já foi avaliado corretamente. Foi a sua estrutura que foi penalizada. Então preste atenção nisso. E como que você vai entrar com recurso se você perdeu realmente pontos no conteúdo e você acha que foi injusto? Primeira coisa, por que foi injusto? Você vai pegar o espelho de correção e vai entender o que a banca esperava de você, o que ela esperava que você colocasse no conteúdo da sua prova dissertativa. Por exemplo, era uma prova que ela pedia para falar do plano diretor e lá no espelho de correção dela, ela falou tudo o que ela esperava que você falasse, né, sobre o plano diretor. É com base nessas informações que você vai elaborar o seu recurso. Então você vai pegar aquilo que a banca esperava
esperava que você respondesse com aquilo que você respondeu. Você respondeu realmente aquilo que ela esperava? Não respondeu? Ou você falou outras coisas, mas que estão dentro daquilo que era o tema proposto? Isso é muito importante, porque muitas vezes o que vai acontecer é o seguinte: você não vai colocar na sua dissertativa aquilo que a banca esperava que você respondesse. Porém, o que você colocou na sua dissertativa não estava errado. Você colocou coisas que a banca não citou lá no espelho de correção, porém elas são respaldadas de acordo com uma legislação, com alguma coisa. E daí, não preciso nem falar, né? Você vai pegar essa legislação e vai citar, ó. Segundo a Lei 10.257, mais conhecida como Estatuto das Cidades, no seu artigo 5º, vai falar que o plano diretor faz parte da política de desenvolvimento e expansão urbana. E daí você vai colocar todas as informações que você usou segundo aquela legislação, entendeu? Sempre, da mesma forma que você fez lá na prova objetiva, no recurso da prova dissertativa você também precisa respaldar o seu recurso de acordo com a legislação. Agora, se você colocou exatamente aquilo que a banca esperava que você respondesse, daí é mais fácil, né? Daí você pode colocar: segundo o espelho da banca, ela esperava que o candidato citasse tal lei. E daí você vai pegar o trecho que você citava essa mesma legislação ou aqueles instrumentos e vai respaldar o seu recurso. E uma última informação, gente. Infelizmente, como eu já disse, a banca ela é soberana. E existem algumas bancas aí no mercado que elas são tão grandes que elas têm a sua própria forma de pensar, e por isso é muito importante que você, quando vai estudar para uma prova de concurso, conheça o perfil da banca, porque tem bancas, por exemplo, uma banca que é especialista em ter a sua própria doutrina, vamos dizer assim, é a banca CESP-Cebrasp. Essa banca, ela tem algumas matérias, por exemplo, que ela tem uma forma peculiar de cobrar, ela tem uns entendimentos que às vezes vão contra outros autores aí, e mesmo assim ela não muda o gabarito e você precisa fazer aí a prova de acordo com o que ela pensa, porque é uma coisa que você precisa aprender em concurso: ou você vai estar certo ou você vai passar em concurso. As duas coisas dificilmente vão acontecer quando se trata de recurso contra bancas, tá? Não adianta você querer ficar quebrando a cabeça e batendo boca com a banca e não passar em concurso. Então aprenda a analisar o perfil da banca, aprenda a entender o que ela gosta de cobrar, a forma como ela gosta de cobrar, para você evitar cada vez mais cair nessas pegadinhas das bancas e evitar também que você tenha um recurso indeferido, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.